Eu quero saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue ajudando os meus irmãos, glória a Deus, e abrindo a mente de cada um de nós, para que nós possa conhecer o Evangelho da Graça. Meus irmãos, hoje a minha pregação é no livro de Romanos, capítulo de número 8. Quero falar logo do textuário, que diz assim: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Glória a Deus. Não é verdade, meus irmãos? Então, esse Espírito, Paulo chegou e disse: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Porque o que era impossível, a lei, vendo Deus que estava enferma na carne, enviou o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, para condenar o pecado na carne, para se cumprir a lei de Deus em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus, né? Porque os que são carnal se inclinam para as coisas da carne, mas os que são espiritual se inclinam para as coisas espiritual. Glória a Deus, não é verdade? E a Bíblia diz que uns opõem uns aos outros para que não façam o que queirais. Mas se sois guiado pelo Espírito, já não estáis na escravidão. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Paulo falou essa referência, dizendo que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, presente. Glória a Deus. Porque Paulo viu que naquela época, lá em Roma, tinha alguns irmãos ainda, ele não falou que estava condenado, mas ele falou que ele podia ainda ter o risco de ser julgado, porque a igreja de Cristo não vai ter julgamento para a igreja. A Bíblia diz que a igreja de Cristo, do arrebatamento, glória a Deus, ela vai julgar até os anjos. Por isso o apóstolo Paulo disse que nós, das pequenas causas entre os irmãos, será que não tem algum entre vós que possa resolver a causa de uns aos outros? Antes vocês levam aos tribunais, aos pecadores. Glória a Deus, está entendendo, irmão? Glória a Jesus. Ele diz: além de vocês errarem, glória a Deus, de contenderem uns com os outros, que não é bom fazer isso, ainda leva para os tribunais, para os homens, glória a Deus, pecadores, julgarem as vossas causas. Será que não tem alguém, que não tenha um que possa julgar entre a igreja as vossas causas? Então, quando um crente da parte do outro irmão, ele está errado, glória a Deus, porque a Bíblia diz que nós vamos julgar até os anjos. E estou falando da igreja do arrebatamento, vai ser arrebatada. Glória a Deus, conforme o apóstolo Paulo falou, lá no livro de, glória a Deus, Tessalonicenses, capítulo 4, parece que é da memória, e o 14, Paulo falou, né? Não quero os irmãos que sejam ignorantes, mas a seca dos que dormem, como os que demais não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, também cremos que o mesmo Deus tornará a ressuscitar todos que dormem em Cristo. Os que dormirem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados e transformados num abrir e fechar de olho. Glória a Deus. Glória a Deus, os que foram arrebatados, glória a Deus, nós que fomos arrebatados, glória a Deus, não percebemos que ficamos. Nós que ficamos vivos não percebemos aqueles que foram arrebatados primeiro. Mas depois o mesmo Senhor aparecerá ou surgirão nas nuvens do céu com muito poder e muita glória para arrebatar os seus escolhidos de uma eternidade do céu a outra eternidade. Glória a Deus. Todas as nações, onde tiver pessoa que seja evangélica, que nasceu da água e do Espírito Santo, estas pessoas vão ser arrebatadas num abrir e fechar de olho. Glória a Deus. Então, glória a Deus, mas aqueles que os que estão dormindo restarão primeiro, e nós que estamos vivos naquela hora não percebemos que foram arrebatados, mas depois de um pouco de tempo o mesmo Senhor
aparecerão ou surgirão lá no céu, glória, nas nuvens, com muitos poder e muita glória, para arrebatar os seus escolhidos de novo, que nós seremos arrebatados naquela hora e transformados, nós que ficamos vivos, glória. Mas os que dormiram, que estão mortos na cova, serão arrebatados primeiro, depois nós que ficamos vivos, não percebemos eles, glória, mas depois o mesmo Senhor aparecerá no céu com muito poder e glória, para arrebatar os seus escolhidos, outros, que nós seremos arrebatados e transformados, num abrir e fechar de olho, glória a Deus. Então, meus irmãos, glória a Jesus. E para isso acontecer em nossa vida, não é qualquer um religioso, não é crente, é aquele que não há nenhuma condenação para ele mais, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque é a lei do Espírito da vida de Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte, deu um livramento, livrou-me da lei do pecado, porque o pecado traz um escravo e traz a morte, glória. É por isso que a Bíblia diz, lá no livro, glória a Jesus, no livro de Romanos 6, né, glória a Deus, que diz assim, a graça, glória a Deus, não nos deixa nos permanecer no pecado, antes tira o pecado a pecado, glória a Jesus. O que diremos nós? Glória a Deus, que deixemos, que morremos para o pecado, e como vivemos ainda nele, glória. Tem que sair desse negócio, desta vida, que peca em pensamento, palavra e obra. Isto é o homem, é quem aceita Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E nós vemos agora em novidade de vida. Não vemos mais no pecado, não. Isso é negócio de religião, pessoa que gosta de enganar os irmãos. O evangelho genuíno de Cristo é isto. Paulo disse, glória a Deus, a vida que vivo agora na carne, não vivo para mim mesmo, mas vivo para o Filho de Deus, que ele se deu por mim, glória a Jesus, glória a Deus, está entendendo, irmão? Glória a Deus. E ele também, glória a Deus, que eu já falei isso diversas vezes, Paulo disse lá em Romano, glória a Jesus, não é verdade? Glória a Deus, lá no livro de Gálatas, aliás, Paulo falou em Gálatas 2:17, ele disse, nós porém, glória a Deus, glória, que fomos justificados por Cristo, e nós mesmos se achamos que somos pecadores, por acaso Cristo é ministro do pecado? Quando falamos de ministro, está falando do governo. Cristo é governo do pecado, e o textuário já diz, claro que não, glória a Deus, não é verdade? Porque não podemos, glória a Deus, glória, que não podemos, glória a Deus, construir aquilo que foi derrubado. Deus derrubou o muro da separação, que, glória a Deus, que o homem lá no Éden perdeu o contato, que Deus vinha falar com ele todo dia ao romper do sol, e ao nascer do sol e ao pôr do sol. Mas, glória a Deus, mas o homem perdeu esse contato com o seu Criador, glória, mas Deus sempre vai atrás do homem, glória, e Deus chegou, disse, glória a Adão, glória, da semente da mulher, eu criarei um varão que esmagaria a cabeça de Satanás, glória a Jesus, e Satanás ferirá o seu calcanhar. Quando nasceu Abel e Caim, glória a Deus, então, glória a Deus, Satanás pensava que era já este varão que ia esmagar a cabeça dele. Entrou aquela contenda, não é verdade? E o que aconteceu por causa da inveja? O primeiro homicídio, Caim matou Abel, seu irmão, não é verdade, irmão? Mas eu não vou entrar nesta área, porque aí não vai dar tempo, glória a Deus. Mas eu quero dizer aos irmãos, que Paulo disse, lá no livro de, glória a Deus, de Gálatas, capítulo 2, glória a Deus, e o verso 17, ele diz, nós porém, que fomos justificados por Cristo. Não, porque Jesus veio para justificar o homem, porque não tinha nenhum justo na lei, mas Jesus, através do seu sangue, glória a Deus, veio justificar o homem, porque nós pregamos que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. E como é que ele purifica? E você diz que nós pecamos, pensamento, palavra e obra. Você está mentindo, você está sendo mentiroso, glória, e está dizendo que Jesus não fez feito na sua redenção, glória, nem na sua morte, nem através do seu sangue. Mas a Bíblia diz que o efeito foi grande, glória a Jesus. Ele derrotou o veneno da serpente lá na cruz. Quando ele chegou, diz, Pai, anda é pra, a obra está consumada, na tua mão entrego o meu espírito. Aí se rendeu-se, então ele disse, a obra está consumada, terminou ali,
a obra da lei de Moisés, e agora nós estamos em graça. Glória, todo que aceita Jesus em verdade. Mas quem vive na igreja, meu irmão, em contenda, querendo ser maior do que os outros, glória a Deus, se prevalecendo porque tem um cargo na igreja, e seu irmão tem um cargo menor, glória, mas muitas vezes você é seco, glória, não tem o Espírito esperando a sua vida, mas aquele irmão, glória a Deus, ele não tem o que você tem, que você possui, glória a Deus, mas ele é cheio da graça, é cheio de amor, é cheio de bondade, é cheio de vigor do Espírito Santo, meu irmão. Glória, você tem que morrer para o pecado, glória, para poder Cristo entrar na sua vida. Cristo tem que morar dentro de você. Você não sabe, está escrito em Coríntios, capítulo 13, o verso 1 em diante. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita dentro de você? Glória, se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engana a si mesmo, porque quem achasse que é sábio neste mundo, faz-se louco para tornar-se sábio, porque a sabedoria deste mundo para Deus é loucura. Deus prega o sábio na sua própria astúcia. Onde está o sábio? Onde está o coerente? Onde está o esquibra? Porque quem conhecerá a mente de Deus? Meus irmãos, glória a Deus, nós aqui não é corrida de maratona, aqui não é disputa, mas aqui, irmão, é aquele que for menor. Glória a Deus. Então, glória a Deus, Jesus uma vez diz lá no livro de Mateus 18, estava uma discussão dos apóstolos lá, glória, então dizendo quem é o maior lá no reino do céu. Aí foram a Jesus já lhe trazer uma criança, colocou no braço e disse: em verdade eu vos digo, que aquele que não se tornar como uma criança, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, de maneira nenhuma entra no reino do céu. Glória, aquele que não se tornar como uma criança, não for humilde como uma criança, glória a Deus, está entendendo, irmão? Glória a Deus, se tornar como uma criança, de maneira nenhuma, é você ser um bebarrão, ser um brigador, e depois você tornar-se como uma criança, de maneira nenhuma, não entra no reino de Deus. E ai dos homens, glória a Deus, quer se escandalizar de um desses meus meninos, de uma dessas minhas crianças que creem em mim. Glória, a criança só se confia no pai material, e nós que somos crianças só confiamos em Deus. Glória a Deus, não é verdade? Glória, então é isto, meus irmãos. Glória a Deus. Ai do mundo, ai do homem que se escandalizar de um destes meus meninos, que dá glória ao meu nome, que fala em língua, andarábia, tá entendendo? Ai dos homens, glória, ele disse, que se escandalizar de um desses meus meninos que é em mim. É melhor que ele pegasse uma corda, glória, e amarrasse no pescoço, glória a Deus, com a pedra de mó, glória, e se precipitasse no meio do oceano, porque para esse estado que se escandaliza dos crentes que dá glória e fala em língua, glória, e crê em Deus, e Deus se manifesta na vida dele, é melhor que ele pegasse uma corda e amarrasse no pescoço e se precipitasse no meio do mar, porque para ele é pior do que os dias de Sodoma e Gomorra, que foi destruído com fogo e enxofre. Meus irmãos, glória a Deus, nenhuma condenação a mais não. Glória, é mentira do diabo para o crente santo. Não vá atrás de conversa, tem que fazer aquilo e aquilo outro. Jesus já fez tudo lá na cruz por nós. Glória, nem tem que fazer aquilo, foi no meio dos irmãos não. Glória, a Bíblia diz, glória, quem tem amor não tem medo, mas antes lança todo medo fora. Aleluia, a religião, glória a Deus, ela quer fazer medo a algumas religiões, não podemos regionalizar isso aí, mas tem muita religião que quer, glória a Deus, fazer medo dos irmãos, dizer você tem que fazer isso, fazer aquilo, não serve por céu, não precisa nada. Jesus fez tudo por nós, lá na cruz, derramando sua última gota de sangue, glória, o carrasco, lá baixo e terra, rasgou a roupa de Jesus, glória, amarraram um manto na sua, glória a Deus, no lugar de uma roupa, de uma calça nele, uma veste, mas ele ficou com os tambos, com a sua barriga de fora, e ali era um chicote, glória a Deus, na mão de um carrasco, batendo, tinha 7 pontas, diz o historiador, em cada ponta tinha ali o quê? Glória a Deus, tinha um pedaço de osso de carneiro, uma rolimã como uma esfera,
naquelas 7 pontas do chicote, batendo glória a Deus, nas costelas de Jesus, batendo tanto, glória a Deus, batia e cortava, era 7 cortes, glória a Deus, cortando ele, e as rolimãs machucando os seus ossos, de historiador que era capaz de ver os órgãos de Jesus dentro dele, cortando Jesus, para Jesus renegar, glória a Deus, e o malfeitor que estava naquela hora, glória a Deus, né? Glória a Deus, Gesso e o Barrabai, glória a Deus. Então, glória a Deus, Gesso chegou e disse assim: tu não és o Filho de Deus? Por que não salva a nós e a ti mesmo? Glória a Deus, por que tu não sai da cruz? Mas o outro que estava à direita disse: rapaz, nós estamos na mesma condição, tu não teme a Deus? Glória a Deus, e olhando para Jesus, disse: Senhor, quando entrar no teu reino, lembra-te de mim. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então ele se arrependeu com vida, glória a Deus. Então, meus irmãos, é isto, você tem que se arrepender, glória Alabaixo Ité, a glória de Deus vai se manifestar na tua vida, mas é se tu, glória, nascer da água, que é a palavra, e nascer do Espírito, porque a Bíblia diz, glória a Deus, não é verdade? Aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu, glória. Você entra na igreja, Alabaixo Ité, você é queridinho, na Inté do pastor, mas o pastor não leva você para o céu. Quem leva você para o céu é Jesus Cristo, glória a Deus, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar o lugar. Mas se eu for e vos preparar o lugar, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, está já vós também comigo, glória a Deus. Então esse dia está para chegar, a trombeta vai tocar e a voz de arcanjo. A Bíblia diz que nunca houve um dia, nem tampouco haverá um dia como o dia da vinda de Jesus Cristo, glória a Jesus, dia de alegria para os crentes e dia de tristeza para os incrédulos naquele dia, glória a Deus. Então, meus irmãos, glória a Deus, Jesus está às portas a voltar, já veio a grande epidemia do coronavírus, nós estamos aqui, não sabemos o que vem amanhã, glória, mas coisa boa não vem, glória a Deus, porque, irmão, Deus está irado com a terra humana, pela sua maldade na terra, glória, e o amor está desaparecendo. A Bíblia diz lá em Mateus 24 e 12, por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos enfriarão, glória a Deus, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos perseverar, glória a Jesus. Então, meus irmãos, glória a Deus, nenhuma condenação a mais. Nós, que diremos nós? Que morremos para o pecado, glória a Deus, e ele e o pecado ainda abunda na nossa vida. Não, glória a Deus, ainda habita em nós, glória. Nós que morremos para o pecado, o que diremos nós? Que morremos para o pecado e ainda vivemos nele no pecado. Ou não sabe que todos nós fomos batizados na morte de nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão? Crente tem que ser diferente, crente tem que amar a glória, crente tem que andar, que ajudar, crente tem que dar a mão ao outro irmão, não é para ser fariseu na igreja, hipócrita, glória a Deus, murmurador, invejoso, Labaixo Ité, Elebe Animinai, não é esse tipo de gente, não. Religião não salva ninguém. Nós fomos religados de novo porque perdemos o vínculo lá no Éden, na Inté, mas Jesus trouxe de novo, glória à vida, Labaixo Ité, Relebe Animinai, lá no livro, glória a Deus, de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a Bíblia diz que Jesus ali trouxe, foi a descida do Espírito Santo. Ele disse aos apóstolos: ficar em Jerusalém até que seja revestido do poder do alto, glória a Deus, glória a Jesus. E eles ficaram quase 120 homens ali esperando a descida, e a Bíblia diz que muitos desistiram, mas ficou quase 120 que ficou ali prudentemente, e a Bíblia diz que de repente veio do céu um som
veemente como o som do vento, e entrou, encheu toda a casa, todo homem que estava sentado, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outra língua, conforme o que o Espírito Santo ordenasse que falasse, e ali foram 16 línguas, glórias que falaram Arábia, falaram foresteiro, falaram, glória a Deus, não é verdade, irmão? Glória, libanos, falaram, glória a Deus, né? Muitos tipos de língua ali falaram. Então Deus derramou naquele dia, glória, e a Bíblia diz, glória a Deus, que ele falou, diz que nos últimos dias aconteceria que eu derramaria do meu espírito sobre toda a carne, as filhas do meu servo profetizarão, os jovens terão visão, e os velhos terão sonhos verídicos, e eu derramarei do meu espírito sobre as filhas do meu servo, e naqueles dias elas profetizarão, glória. Não foi carne de bicho não, foi a carne humana que Deus vai derramar, e Deus está derramando, no meio dessa glória, desse esfriamento, as igrejas estão ficando vazias, em vez de encher, lá abaixo Ité, está ficando vazia, estamos ficando, ande pra na Inté, alai, adai, glória a Deus, porque mais quem domina a igreja de Jesus é Jesus. O homem quando quer botar o pé na frente e quer dominar, glória, o homem ele não domina, quem domina é o Espírito Santo. O líder tem que ter o Espírito Santo para repartir, glória, alimentação às suas ovelhas, glória, não é de qualquer maneira, não é andarai, belébia, mas hoje tem pessoa que está ligado a mamão, que é o dinheiro, glória, mas não tem amor pelas almas, não vai atrás, pregando o evangelho de fachada, tornando-os empresários e as ovelhas, glória a Deus, como negócio. Mas Jesus vai ter um encontro, glória, com esses que estão lá em cima, glória, e vai usar os pequenos, vai desmascarar, glória a Deus, todo ande pra na Inté, embuceiro, glória, estes pessoas, glória a Deus, esses homens cruel, glória, que fica botando jugo, glória, nos crentes, mas a igreja de Jesus Cristo, glória a Jesus, mas eu sei que tem, glória, liderança, pastores, homens de Deus, que cuida do seu rebanho, glória a Jesus, que tem cuidado nos irmãos, mas tem pessoa que está atrás do dinheiro, é dinheiro. Se você tem dinheiro, você vale, você tem cargo, você cresce, mas cresce para baixo, lá abaixo, Ité, Relébia, Niminai, cresce como rabo de cavalo, para baixo, glória. Mas a Bíblia diz que o caminho do entendido é para cima, para se livrar do inferno, que é aqui embaixo, glória, glória. Tá entendendo, irmão? Aqui só tem sujeira. Ande vasto e pro, alai, adai, relébia, niminai, glória a Jesus. Aqui, irmão, só tem atrapalho, mas a Bíblia diz que quem aceita Jesus, glória a Deus, nova criatura é, o nosso alvo é Cristo. Jesus vai ter um encontro com este religioso, com este empresário, glória a Deus, estes que estão se envolvendo com a política, com a mentira, lá abaixo o Ité, com a politicagem, glória, com a prodentina, glória, o reino de Deus, glória a Deus, não faz parte, porque ninguém pode servir a dois senhor, porque se via dois, desagrada um, ou serve a Deus ou o diabo, glória a Deus, ou tem o Espírito Santo na vida ou não tem. Os que são de Cristo, tem o Espírito de Cristo, e se o tal não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem está atrás de Jesus Cristo, não está atrás de riqueza aqui na terra, glória, porque a Bíblia diz, glória, que os vossos tesouros estão no céu, não ajuntai tesouro na terra, glória a Deus, onde a traça, e o ferrugem, e o ladrão mina, mas juntai tesouro no céu, aonde a traça nem o ferrugem estraga, e as boas obras. Você está pregando boa obra, você está com cuidado, glória, no seu irmão, você ama seu irmão, você ama Deus, como a Bíblia diz no Novo Testamento, amar o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, glória a teu próximo como a ti mesmo. Lá abaixo o Ité, tá difícil, mas Deus nunca mudou, e você está pregando o evangelho artificial. O evangelho é, glória a Deus, é o evangelho real, porque Paulo disse, não me envergonhe, lá em Romanos parece que é 8, glória a Deus,
Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus e salvação para todo que nele crê. Poder de Deus, meu irmão, não é porque você tem cargo na igreja, não. Porque quem tinha o maior cargo é Satanás. Mas ele se prevaleceu por causa do cargo, queria ter mais cargo ainda, então Deus fez descer. Glória a Deus, não se pegue com isso. Ah, lá abaixo o Ité. Jesus, quando estava perto da sua morte, ele pegou uma bacia e lavou os pés dos apóstolos, mostrando a sua humildade. Glória a Jesus, não é verdade? Então começou a lavar e enxugar, e Pedro e os apóstolos disseram: Senhor, glória a Deus, como é que tu, sendo o Senhor, vem lavar os nossos pés? Glória a Deus, porque quando um viajante ia andando naquela época, glória a Deus, chegava numa fazenda, numa propriedade, o conservo, aquele escravo, mais pior que tinha, é quem ia lavar o pé daquele viajante. Glória a Deus, era um escravo pobre, coitado, é quem lavava. Não precisava nem do patrão mandar. Glória a Deus, ele ia diretamente lavar os pés, porque se ele não fosse, ele ia para o chicote. Então lavava os pés, cheio de poeira de viajante. Jesus, torcendo o Senhor, tomou o lugar de servo. E agora o camarada, porque ele recebe cargo, quer ser maior. Glória, não quer servir o menor. Glória, mas o Evangelho de Cristo, ele deu exemplo, que o maior é para servir o menor, porque ele serviu, glória, e não foi servido por ninguém. Irmão, fica na paz. Deus continue abençoando os crentes. Andarai, belébia, que abra os olhos do entendimento. Ande vasto ité, porque hoje há muita religião. Religião não salva ninguém. Jesus veio trazer a nova religação através do Espírito Santo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. A lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte, porque é duas leis. A lei do pecado mata, escraviza, mas a lei do Espírito é vida. Glória a Deus. Então fica na paz. Deus continue abençoando meus queridos irmãos. Deus continue abrindo os olhos dos irmãos, que não ficam religiosos. Andarai, belébia, na igreja, ande pra na inté. Ai, adai, né? Que não quer falar nem com os irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus não tem negócio com esse tipo de gente. Religião, não. Religião não leva ninguém. No Iraque estão matando, né? Com esse negócio de religião, não é verdade, irmão? Né? O Alcorão, sei lá, glória, os russos humanos, né? Que usa, né? De matar os irmãos, não é verdade, irmão? Então, a religião não mata. Glória a Deus, a Bíblia diz que não matais, não roubarai, glória a Deus, não é verdade? Mas que aceita Jesus, nada disso faz, porque ele ama a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo, a ti mesmo. Fica na paz de novo. Deus continue, Deus abra a mente de vocês, meus irmãos, e abra a minha também. Jesus está voltando e vem buscar um povo veloso de boas obras. Qual é a obra que está fazendo? Glória a Deus. Tem que fazer obra e tem que ter fé, porque a fé sem as obras é morta, diz Tiago. Amém, Jesus. Amém, amém.